Bom dia! Já abriu rapidinho, 6 horas, iniciando nossa live Clube da Constelação Online. Hoje nosso 11º dia. Parabéns, seja muito bem-vindo por estar aqui. Aqui a gente faz meditação e a gente faz reflexões baseadas nos ensinamentos da constelação. Então a gente vem lendo um livro maravilhoso e trazendo as reflexões para a nossa vida para colocar em dia. Bom dia, Dirlene. Dirlene é a primeira que entrou, que apareceu. Vamos ver quem mais vai chegando. Bom dia, Vera. Quem vai chegando, coloca seu bom dia ali para a gente estar te vendo, para a gente estar conversando e a gente saber quem está presente para as reflexões. Vai escrevendo, vai colocando seu bom dia. Bom dia, Rejane. É Rejane, né? Não troquei, né? A Rê é Rejane. Minha memória às vezes me falha. Tá sem som? Ué, deixa eu ver. Tá sem som para mais alguém? Confirma para mim, por gentileza. Vocês não estão me ouvindo? Isso? Então eu falei certo, então a Rejane ouviu. Deixa eu ver aqui se o meu negocinho tá tapando o buraquinho. Opa. O celular aqui. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Melhorou o som? Som ok? Aqui tá tudo certo. Vera, como tá o som para você? Bom dia, Carmen, bem-vinda. Entra e sai, Vera, para ver se melhora. Mari, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Elaine, bom dia, né? Elaine que me disse que o som tá bom. Samantha, bom dia. Madá, bom dia. Vamos vendo quem vai entrando, vai colocando o seu bom dia. Dani, bem-vinda. Todas acordaram bem, todas acordaram felizes, ativas para a gente fazer o nosso melhor dia. Escolhas conscientes criam uma vida melhor. Então eu tenho que sair daquele mecanismo automático que carrega um monte de informação e aí essas informações me carregam para eu fazer as escolhas conscientes do que eu desejo viver nos meus dias, né? Ai, que bom, a Vera disse que saiu e entrou e melhorou. Bom dia, Maria Salete, bem-vinda. Mainara, bom dia, vindo lá de Portugal, assistindo diretamente de Portugal. E... Mainara tá na vantagem, ó. Eu lembrei já que lá são 3 horas a mais, então para ela é 9 horas da manhã. Maravilha. E aí, assim, aqui a gente tem que ter essa disciplina de acordar mais cedo, não importando a hora que a gente vai dormir, né? É muito interessante, os meus olhos amanhecem assim, mega inchados, depois no decorrer do dia vai desinchando isso aqui tudo. Daí eu pareço outra pessoa. Mas eu ando precisando organizar mais o meu tempo, porque para dormir melhor, para dormir mais, na real, né? Não é para dormir melhor, que eu durmo super bem. Quando eu deito, eu apago. Mas é para dormir umas horinhas a mais. Ontem eu já fui deitar de novo, eu venho dormindo, indo deitar todos os dias à meia-noite e atendendo o dia inteiro. 5 horas só de dormir para mim é pouco. Esse final de semana eu quero botar em ordem os meus atendimentos para não atender até tão tarde como eu venho atendendo. Bom dia, bom dia. Bom dia, parabéns por vocês estarem aqui, sabe por quê? Porque quando a gente se trabalha nesse nível que vocês estão se dedicando, vocês não vão ficar apagando incêndio. Vocês estão indo na raiz das questões. Vocês estão utilizando uma das ferramentas mais poderosas, que é estar presente com vocês, tomando consciência e melhorando o fluxo de energia do corpo de vocês, para criar algo novo. Quando a gente não tem esse processo de respirar,
de melhorar o fluxo energético e informacional do nosso corpo, a gente vive apagando incêndio. É mais ou menos a pessoa que vive sem organização do seu tempo, então ela está sempre atrasada nas entregas, ela está sempre correndo, desesperada porque tem coisas para entregar. São pessoas que estão sempre apagando incêndio, né? Então elas nem sabem o que é prioridade na sua vida. E quando a gente para refletir, e isso normalmente começa na faixa dos 30 anos. Antigamente começava mais tarde, começava nos 40, nos 60. Hoje em dia eu percebo que tem gente na faixa dos 20 já buscando por isso, né? O que é que vale a pena nessa vida, o que vale a pena ser vivido. Então, quais são os valores que eu preciso cultivar para sentir que está fazendo valer a pena a minha vida? Tem um treinamento que eu dei online uma vez, eu tenho esse treinamento gravado, para quem tiver interesse. Outro dia, para quem foi no retiro de setembro, eu disponibilizei esse treinamento. A Jéssica não está aqui, a Jéssica ontem entrou, já era quase 7 horas da manhã que ela fez a publicação, ela acorda às 7. Vamos ver se hoje ela acorda antes para assistir. E a Jéssica fez o treinamento e disse que é excelente, outras pessoas já fizeram, porque fazem a gente refletir sobre essa nossa jornada, né? O que está fazendo valer a pena, onde é que eu tô e o que realmente onde eu quero chegar. E quando a gente fala de valores, vou dizer os meus, por exemplo. Meu primeiro valor é conexão. Eu preciso estar muito centrada e conectada com algo maior. E o meu segundo valor é contribuição. E é bem nessa ordem. Primeiro é conexão e depois é contribuição. Se eu coloco primeiro contribuição, eu estou mentindo para mim mesma, porque a Dilene fez, Dilene. É bem profundo o treinamento. Por quê que eu vou estar mentindo? Isso, eu estou dando o meu exemplo. E quando você tem consciência desses valores, você coloca isso mais em prática, né? Se eu não estou bem conectada, por mais que eu ame compartilhar, por mais que eu ame entregar e contribuir para a vida das pessoas ficar melhor, porque eu sei que quando a tua vida está melhor, a minha também fica melhor, eu desmarco toda a minha agenda. Se eu percebo que eu não estou alinhada, se eu não estou conectada, eu mando mensagem para as pessoas e desmarco toda a agenda. Então, conexão vem antes para mim do que contribuição. E tá tudo bem se para algumas pessoas saúde está em primeiro lugar, tá tudo bem se finanças está em primeiro lugar. São momentos da vida, né? Aquilo que traz sentido de realização para mim. Eu preciso refletir sobre isso, o que é importante agora nesse momento para mim. Talvez para mim nesse momento agora importante seja intelecto. Então eu preciso fazer formações para minha área acadêmica profissional e eu estou buscando e investindo nisso. O que isso quer dizer? Que boa parte do meu tempo está sendo empregada nisso. Eu preciso perceber isso acontecendo. A Dilene disse que está fazendo, que maravilha. Porque isso dá norte para a nossa vida e nos mostra que a gente está fazendo uma boa caminhada, que essa jornada está valendo a pena, né? Então, conhecer os valores é importantíssimo, porque às vezes tem valores que para algumas pessoas é essencial e para outras nunca nem ouviu falar, né? Tipo, como assim, Morgana, o que é conexão? Eu preciso estar sempre respirando e bem presente. Se eu não estou assim, eu não é nem satisfeita comigo, eu não tô realizada comigo, né? Eu não tô me sentindo que eu estou fazendo bem feito o meu trabalho aqui comigo mesmo nessa jornada dessa existência. E talvez por algum momento da vida eu estava no piloto automático e nem percebia, até chegar o tempo de entrar em crise existencial.
quando você tem essas consciências, você não fica apagando incêndio. Você está cuidando de você. Você bota em primeiro lugar você. Então, tem pessoas que eu atendo que o primeiro valor é saúde. Então, para essa pessoa, se ela ficar sem dormir, ela precisa fechar um negócio. Para fechar um negócio, ela vai precisar viajar 2 noites. E se ela viajar 2 noites, ela vai prejudicar a qualidade da saúde do corpo dela. Ela não viaja, não atende, não ganha o dinheiro dela, não prospera no negócio dela, porque em primeiro lugar está a saúde. E tá tudo bem se você reconhece isso, porque você estrutura como é que você é, né? Isso é processo de autoconhecimento que a gente tanto fala. No meu caso, tá tudo bem se eu não durmo muitas noites, porque para mim eu preciso estar conectada, eu preciso acordar, respirar, sentir que eu estou presente aqui para entregar algo para vocês, né? E eu não tenho nunca um script pronto. Eu chego aqui, abro a tela, antes de abrir a tela faço algumas respirações, me conecto com algo e começo a falar. É muito interessante esse processo, porque cada dia vem algo diferente. Vocês já perceberam que todos os dias vem um jeitinho diferente de estar guiando a meditação com vocês, porque isso vem por inspiração, isso não vem de um livro pronto, né? A única coisa que eu tenho de livro pronto para ler com vocês realmente é esse do Beth, que a gente lê depois da meditação. Mas essa conversa inicial do que precisa ser conversado, eu sento aqui e chega. E isso é o que eu digo que é a minha conexão, que eu preciso primeiro estar nessa conexão. Teve deixa eu ver, 2 anos atrás, eu acho, eu disse que eu queria colocar meu terceiro item. Então, primeiro era conexão, depois contribuição, e o outro, faz 3 anos nada, o ano passado, eu coloquei meu terceiro item como beleza, já que eu nunca cuidei da estética física de mim. Desabou a água aqui, gente, muita chuva agora em Curitiba, que bom, nossa terra precisa de água. Como eu nunca dei esse devido valor ao cuidado físico da beleza, e eu cheguei nos 40, eu disse, agora eu vou cuidar disso. E como é que eu fiz? Eu me comprometi, eu botei um papel no meu banheiro, escrito, bonito. Ai, bom dia, Dani, que bom te ver aqui, a Dani Monteiro. Eu coloquei um papel onde eu estava comprometida a toda noite passar um produto no meu rosto, a cuidar, a ir numa clínica de estética e fazer alguma coisa no meu rosto. Esse ano eu me comprometi com a Mari, que tá aqui, no meio do ano pra cá, né, Mari? Foi depois que eu tive o aborto e que eu enchei muito. Eu comecei a fazer drenagem toda semana. E isso me mostra que eu estou cuidando de mim, desse estado de beleza. E aí eu fico, Ana Poderosa, eba! Isso é um processo, né, de eu ter consciência do que são esses valores que eu preciso organizar e colocar em prática na minha vida para me dar esse senso de realização da minha jornada, né? Então, é importante você prestar atenção se você reconhece quais são os valores que são essenciais para ti nesse momento. Talvez um valor essencial, porque se você está na pindaíba financeira totalmente, está cheia de dívidas, um valor essencial que precisa ser olhado, visto e bem cuidado é o financeiro, sim. E aí você vai precisar buscar conhecimento dentro da área, se você nunca buscou conhecimento dentro dessa área, para colocar em ordem as suas finanças. Se relacionamento afetivo tá em prioridade, porque tá uma zona isso, você vai botar em prioridade. Então, todos os dias eu vou ter que buscar um conhecimento novo, vou ter que estruturar algo e olhar para colocar relacionamento afetivo em ordem na minha vida, né? Eu preciso reconhecer
que é essencial agora, nesse momento na minha vida. A Morgana, nesse momento, relacionamento afetivo, graças a Deus, faz muitos anos que tá top. É óbvio que faz parte da essência e eu tô sempre cuidando, né? Às vezes a Morgana gosta de trabalhar bastante, né? E não dá a devida atenção do tempo, da qualidade pro Luiz. O marido dela ama a qualidade de tempo. E às vezes, né, a pessoa começa aqui às 6 horas da manhã e vai até às 11 da noite trabalhando, que qualidade de tempo ela ofertou pro marido, né? Então a gente está sempre equilibrando essas coisas, o que é importante na minha vida, né? No tempo dos filhos, né? Eu já tive os filhos, então hoje em dia os filhos estão ali, a gente dá atenção, eles já estão numa outra fase que eu posso cuidar de mim de uma forma diferente de quando eles tinham 2 anos de idade. Então cada pessoa está numa fase da vida, não dá para se comparar. Ontem eu conversava com um empresário e a gente falava sobre aquilo que vocês já me ouviram falando, que a mente é coletiva, né? Que é aquilo que as pessoas que eu convivo, esse campo informacional começa a passar por mim. E aí a gente fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Outro dia eu estava falando sobre casamento e a Dilene falou, acho que é Power Mind, né? Esqueci o termo que se usa, mas vou botar como essa intimidade do casamento, porque é com quem que eu fico 8 horas deitado na cama, né? Eu preciso saber quem é essa pessoa, porque esses pensamentos estão em comuns. Filhos, às vezes, de casais que estão casados há 40 anos dizem que não sabem mais quem é um, quem é o outro, porque acabam que se tornam mastermind. Tô com power mind na cabeça e é mastermind. Essa mente mestra, né? Eu preciso ter clareza de quem é essa pessoa que convive comigo, porque essa forma de pensamento passa muito o tempo inteiro dentro de nós dois, né? Então a gente deve ter essa mente bem poderosa aí para ser um casal que enriquece a humanidade, que eu falo. E aí a pessoa falava, mas eu convivo só com os meus empregados, né? Então daqui a um pouco eu vou estar com mente de empregado. E daí eu disse, verdade, né? Que você convive só com os empregados. Ah, não, eu sigo um monte de grandes empresários, né? Pelo Instagram, então eu tô sempre vendo o que eles estão movendo, o que eles estão fazendo de palestras, ensinando. Sim, isso nos influencia. Se eu assisto boas palestras aqui pelo Instagram, isso é como se eu estivesse convivendo com a pessoa. Essa forma de pensamento começa a atuar em mim, influenciar na minha vida também. O que precisa tomar cuidado, né? É em que fase da vida cada um que está aqui está falando. E que existe os bastidores que a gente fala por trás, né? Uma coisa é eu chegar aqui e conversar, e muitas vezes eu coloco sim as minhas vulnerabilidades, mas nem todo mundo coloca as suas vulnerabilidades quando tá aqui no Instagram falando, quando tá num palco fazendo uma palestra, né? Quem me conhece bastante sabe que eu sempre tô falando aí quais são os meus desafios, e isso eu falo para todo mundo ter pé no chão, que tá todo mundo no tempo da terra e tá todo mundo com seus desafios, uns no nível, outros no outro, cada um tá precisando se processar em alguma coisa para se melhorar, né? E aí se eu comparo e vejo alguém aqui no Instagram falando e digo, nossa, a vida da pessoa é perfeita e a minha é um buraco, eu sou burro, meu Deus, como é que eu não consigo chegar onde essa pessoa chegou? Se você entrar nesse processo de comparação, você cria uma energia totalmente destrutiva para você, né? Você precisa olhar, admirar, ressoar naquela energia da admiração, do crescimento e dizer como pode melhorar ainda mais, né? Traz mais dessa energia super poderosa para a minha vida, para o meu desenvolvimento como empresário, como empresária, traz mais clareza daquilo que eu preciso,
sabendo que é um processo de jornada, de escadinha, de crescimento, né? Agora, se eu começo a me chicotear, né? Para onde é que eu vou? Eu preciso tomar muita consciência em relação a isso. Comparação é uma coisa muito destrutiva. Então, se eu estou me comparando, eu preciso reconhecer isso. Eu sempre falo, reconheça as suas dores. Uma vez eu participei de uma escola que tem os princípios do xamanismo, os princípios de olhar o poder dos animais, né, a energia dos animais em relação a gente e quais são os animais que me representam, né, que trazem força para mim, e cada pessoa tem seus animais de poder e tem seus animais que são, eu esqueci o termo que se utiliza, mas são como se fossem os seus obstáculos, né? Então, por exemplo, a aranha é um animal que representa a mentira. E por algum motivo, e aí a gente, meu Deus, mentira é uma coisa horrível, por que a pessoa mente? E se você tem um valor de honestidade, a mentira é o fim do mundo e você tem tolerância zero, né? Totalmente intolerante a alguém que mente. Só que daí pela psique a gente vai olhar e faz parte de uma estrutura de proteção. O ser que mente, provavelmente na infância, foi um mecanismo desenvolvido para proteger ele, às vezes de um abuso, às vezes de uma agressão. Ele precisou, no tamanho que ele tinha como criança, diante de adultos, criar uma estrutura que pudesse proteger ele de algo que ele correu risco ou de que ele foi maltratado. Essa foi a estrutura que naquela idade tinha, só que essa estrutura enrijece. E aí todas as vezes que o corpo dele percebe que ele está correndo risco, o primeiro mecanismo automático que vem é contar uma mentirinha. E aí ele nem percebe que está contando uma mentirinha. E aí o desafio dele é desprogramar esse mecanismo quando atinge uma maturidade. E aí se tu tá aí te chicoteando e tu começa num processo de autoconhecimento e tu descobre que tu tem esse mecanismo de mentira, é com acolhimento que você transforma isso. Não é com chicote, não é xingando você. Faz parte de um mecanismo automático que o teu corpo desenvolveu para conseguir estar vivo até hoje, né? Então, algumas pessoas têm esse mecanismo, por exemplo, do egoísmo, né? Nunca conseguem enxergar os outros que estão à volta. É muita necessidade de primeiro eu pego a comida para mim, eu pego isso para mim, eu tenho que estar sempre para mim, eu nem sei que existe o outro. Também faz parte de um mecanismo. Só que eu só faço essa transformação, essa maturidade, esse desenvolvimento, se eu paro para refletir e observo meus comportamentos. Isso dá trabalho e dói, sim. É um processo de desconstrução. E são poucas as pessoas que estão disponíveis a isso. A maioria chega para mim querendo apagar incêndio, querendo que eu apague o incêndio para a pessoa, né? E aí eu trago essas reflexões. Algumas ficam, outras dizem, ela deve ser uma doida, né? E tá tudo bem. Eu jogo um pouquinho do que eu confio que seja realmente aprofundar num processo de jornada de existência, né? Assim, por exemplo, outro dia, uma pessoa muito querida para mim me mandou uma mensagem: Morgana, eu preciso que tu atenda uma pessoa conhecida minha com emergência agora. Daí eu disse, olha, só vou ter para daqui 3 semanas. E aí, não, precisa ser para hoje. Então eu digo, se tem um SOS tão grande assim, aí eu te indico, você busca um psiquiatra numa emergência de hospital e pede para essa pessoa ser entupida de medicamento. Porque para mim, emergência nesse nível, a pessoa está querendo cometer suicídio, então ela precisa ser adormecida para começar a entrar num processo de entendimento da sua vida. Não vai ser com uma sessão comigo de conversa que essa pessoa vai sair dessa emergência tão grande, né? E talvez a pessoa tenha se assustado com a fala que eu tive,
mas precisa às vezes dar esses despertar, né? Essa tomada de consciência, que não é chegar para mim só na hora que tá pegando fogo, né? Que se eu quero realmente, tá tudo certo, tem profissional para todas as áreas, mas a Morgana trabalha para trazer o sentido de existência da tua vida, para você colocar mais norte nessa jornada dessa alma, né? Para você te preencher com o que você veio aqui realizar e manifestar. Porque eu acredito que você é um portal de luz aqui na Terra e que se você está carregando um monte de lixeira e não limpar isso e não se comprometer em manifestar a tua luz, prejudica a minha vida, prejudica a vida de um monte de gente, porque todo mundo precisa ser um pouquinho de luz aqui, né? E aí a Morgana já conversou quase meia hora e a gente não meditou, então vamos meditar com nossa alegria. Fechando os olhos, com um sorriso bem grande no rosto. Deixa teu sorriso no rosto e a gente vai fazer um exercício. Então abre teus olhos que eu vou te ensinar algo que é bem bacana. A Gê e a Simone estão rindo, quero saber do que elas estão rindo. Conta pra mim o que eu falei de engraçado. Abram os olhos aqui, vão ver um exercício que eu vou ensinar para vocês, que é um... Ai, tem um nome japonês, eu aprendi isso já faz muitos anos. Eu tava na Transpessoal, isso foi em 2011. Lembra que eu falo, né, do poder das nossas mãos, de toda a circuitaria que tem aqui, que é muito sábia e que mexe na neuroquímica do meu corpo conforme eu faço esses mudras que os indianos falam no yoga, né? Conforme eu faço isso, algo aqui dentro de mim é movido. Foi sozinha, carinha? Então, hoje eu vou ensinar para vocês um exercício que é assim. Pega a sua mão, essa mão aqui, e faça assim. Vamos ver se dá para ver bem. Você vai abraçar o seu dedo. Assim, assim. Então, espero que você tenha compreendido. Você vai abraçar o seu dedo dessa forma. Fecha teus olhos, sorria. Fica com um sorriso no rosto, com os olhos fechados. E você só vai parar de abraçar o seu dedão daqui a alguns minutinhos. Por quê? Quando você começa a abraçar o seu dedão, você vai perceber ele. Daqui um pouco ele vai começar a pulsar como se fosse um coração. E depois de ele pulsar por um tempo como se fosse um coração, ele para novamente, fica harmônico. Então vamos esperar enquanto o seu dedo recebe esse abraço. E as suas emoções são harmonizadas nesse momento. Ele começa a pulsar, o meu dedo já está pulsando. Enquanto pulsa, continua abraçado. E eu continuo com os olhos fechados, um sorriso no meu rosto, observando esse pulsar no dedo. Esse exercício é maravilhoso fazer quando as emoções estão bem bagunçadas. Quando você está na energia da raiva, de querer bater em alguém, você abraça seus dedos.
até eles ficarem em harmonia. O meu continua pulsando. Você pode perceber, além do seu dedo pulsando, como está seu corpo. Como seu corpo vai ficando. Agora você passa para o dedo fura-bolo e você abraça o fura-bolo também. Agora você vai perceber que normalmente já começa a pulsar mais rápido. Acolhe esse pulsar nesse abraço da tua mão direita na tua mão esquerda. Confio que todo mundo está sentindo aí esse pulsar no seu dedo. Normalmente o que vai acontecendo é um relax total no corpo. E além do relax vai vindo uma alegria maior. A cada instante aumenta. O meu fura-bolo já parou de pulsar, você vai fazer esse exercício no seu tempo, tá? Como o meu já parou de pulsar, eu vou pro dedo maior. E aí agora eu vou abraçar esse dedão. Não, dedão não, o dedo maior, o dedo do meio. Ele já começa a pulsar logo que eu abraço ele. E eu sorrio para tudo que tem aí nesse dedo. Vai respirando de forma suave, profunda, sorrindo, segurando esse dedo. Enquanto ele pulsar, você mantém esse abraço. O meu tá pulsando ainda e eu continuo abraçadinha aqui, esse dedão. A gente faz esse exercício nas duas mãos, tá? Eu vou fazer só na minha mão esquerda e depois eu vou fazer a leitura do livro com a reflexão e vocês continuam fazendo daí com a mão direita. Agora a gente vai para o dedo anelar, para o dedo da aliança. E aí segura e abraça teu dedo da aliança. Quem chegou agora, a gente está fazendo um exercício que harmoniza as nossas emoções. Ele é valioso fazer, principalmente quando você está num ataque de fúria, né? Um descontrole ou com muito medo, com muita ansiedade. Você para por um instante e abraça os teus dedinhos assim como eu estou fazendo, né? Então, minha mão direita está abraçando nesse momento o meu dedo da aliança, o meu dedo anelar. Eu comecei pelo dedão. O que acontece para quem chegou agora? Quando a gente começa a abraçar, a gente começa a perceber, normalmente eu faço isso com os olhos fechados, sorrindo, eu tô sorrindo para tudo que tem ali. E eu fico com os olhos fechados porque daí eu me observo mais ainda internamente o que está acontecendo no meu corpo. E aí eu começo a perceber que esse dedo começa a pulsar como se tivesse um coração ali dentro dele. E eu mantenho esse abraço até parar de bater esse coraçãozinho nesse dedo, até parar de pulsar.
quando harmoniza completamente. Então, quando eu começo a abraçar, não tá pulsando, daqui um pouco começa a pulsar e eu vou mudar de dedo quando para o pulsar. Então, para quem chegou agora, pode começar a fazer esse exercício. Lembrando que essa live fica salva no canal da Morgana Shima no YouTube, numa playlist que eu criei que chama Clube Constelação Online, né? Clube da Constelação Online. Mas acho que eu não botei o da, só tá Clube Constelação Online. Lá eu tô colocando todas as lives, todos os dias. Hoje é a 11ª. Eu perdi 2 porque deletou sem querer do meu celular. Então 2 não estão salvas. O meu dedo ainda tá pulsando, por isso eu tô conversando aqui com vocês. Eu só troco de dedo a hora que passa esse pulsar. Eu abraço, não precisa abraçar apertando muito o dedo. Valeu pelos corações aí que colocaram. Isso faz com que o Instagram avise para mais pessoas que a gente está aqui conduzindo essa live para vocês. Então, assim, enquanto a gente está segurando o dedo, a gente faz isso com amorosidade, como se eu estivesse abraçando as situações, as emoções que estão fluindo por ali. Meu dedo parou de pulsar, agora eu vou segurar o mindinho. Eu tô fazendo isso aqui, segurando no alto para vocês verem, mas vocês não precisam segurar dessa forma, vocês podem colocar as mãos de forma relaxada em cima da perna de vocês, né? Para o ombro não precisar ficar assim, segurando e apoiando a mão. Você pode botar em cima de uma mesa. Eu só tô fazendo assim para que você que chega possa assistir o que eu tô fazendo aqui e começar a praticar também para experimentar como é isso. E além de perceber o dedo, o meu tá pulsando, parece um super coração ali no meu mindinho. Além de perceber isso, percebe como é que você estava antes de começar esse exercício e como é que você fica após. Com as emoções mais harmonizadas, você ganha mais clareza do que realizar na sua vida, de como realizar. Mantenha o sorriso no rosto. Liberdade vem quando a gente sente gratidão por tudo como é. A gente sente gratidão nesse movimento, nessa troca na vida. As pessoas buscam por muita liberdade, né? Tem muito treinamento aí de liberdade financeira. A liberdade vem de dentro. A liberdade vem do estado de gratidão. Já que antes eu estava falando sobre esses valores, me deu vontade de falar sobre a liberdade, me deu vontade de falar sobre felicidade. Felicidade a gente treina também, sim, igual a gente treina musculatura na academia. E são com escolhas conscientes o que você escolhe para você. Paz interior a gente também cultiva, né? A gente também pratica. Em cada situação, o que é que eu escolho? E esse é um exercício maravilhoso para você escolher estar com mais clareza e harmonia das suas emoções, para você para que você seja a comandante desse veículo realmente, né? Para que você esteja nesse seu eu maior e faça suas escolhas do que realmente faz sentido para você. Se viver aqui com felicidade, você precisa estar 100% atenta para estar escolhendo pela felicidade em todas as situações. E ter um recurso desse aqui é maravilhoso. Então, meu dedo parou de pulsar. Se você seguiu semelhante a mim, você vai começar pelo dedão da mão direita agora. Então, a mão esquerda abraça o dedão da mão direita.
Eu não vou fazer a minha mão direita agora, porque eu vou fazer a leitura do livro, porque já são 6h40. Quando eu comecei as lives aqui, eu falei que a ideia era fazer 30 minutos e ultimamente a gente vem fazendo 1 hora, né? E agora, como a live não é mais fechada a 1 hora, se deixar eu fico aqui a manhã inteira, né? Aí eu apanho que eu tenho paciente às 8 e eu preciso organizar as coisas para atender ela. Então, é até no máximo às 7, vamos ler o que dá e vamos refletir um pouquinho, dando continuidade ao que a gente vem falando nessa semana. O subtítulo de hoje é: presta bem atenção, por mais que você esteja fazendo o exercício aí com as mãos, abra bem teus ouvidos, abra bem teu coração, baixa tudo que você tem aí de crença, de informação a respeito disso. Então, enquanto eu estiver falando, não vai refletir, não vai pensar, mas eu penso desse jeito, eu conheço alguém que vivenciou isso. Não, baixa tudo isso. Baixa tudo, fica limpinho, sem nada. Fica um bambu oco para receber o que eu vou estar lendo aqui. Essa é a maior e melhor forma de a gente ampliar a nossa consciência, de permitir que acesse uma nova consciência. É saindo do campo informacional velho que eu já carrego, permitindo receber esse novo campo informacional e vendo como é que isso atua em mim. Combinado? Então, assim, deixa eu levantar que eu gosto de ler um livro mais alto aqui. Aquilo que nos pertence. Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem como um destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias traumáticas de nossa infância ou uma culpa pessoal. Quando concordamos com o que é pesado e o incorporamos à realização de nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Isso aqui é valioso. É tão valioso que eu vou ler de novo para você permitir que essa clareza chegue para você. Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem como um destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias traumáticas de nossa infância, ou uma culpa pessoal, ou uma deformidade física que já nasceu. Todas essas questões que são pesadas, doloridas, o que é que ele fala aqui? Quando a gente concorda, para mim a palavra concordar vem de colocar, de dar um espaço dentro do meu coração, porque cor vem de core, que é coração, dar. É dar um lugar no meu coração para essa situação. Quando eu dou um lugar e digo sim para essa situação no meu coração, seja qual for o grande desafio que eu herdei através da minha família, nessa jornada, nessa existência, às vezes uma mãe que botou um filho numa lixeira, né? Seja qual for essa dor, essa situação pesada, quando você coloca essa situação no seu coração, o que é que ele diz aqui? Quando concordamos com o que é pesado e incorporamos a realização de nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Então, quando eu digo sim para a vida como ela se apresenta, eu ganho uma força. Quando, porém, nos rebelamos, ou seja, nos revoltamos e somos contra, olha a minha mão como é que vai, ela expulsa, ela empurra isso contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força do nosso destino, né? Então, alguém vai para a guerra, perde uma perna, e aí a pessoa se revolta extremamente porque que aquilo aconteceu com ela e não aceita de forma nenhuma que aquela situação aconteceu.
Vamos pensar agora, né, com a situação do Covid, para quem ficar com sequelas em relação a isso, e a pessoa não aceita e se rebela e fica indignada, o que que acontece? Ele rouba a força do meu destino quando eu me rebelo contra isso. O mesmo vale para a culpa pessoal e suas consequências. Então, assim, sem querer, sem perceber, pelo meu inconsciente, pela forma que eu me movo no piloto automático, eu machuco e gero ferimentos em alguém. Por exemplo, mães com seus filhos, certo? Que às vezes a gente está no piloto automático e a gente machuca eles, sem nem perceber. Quando eu percebo, se eu entro no processo de culpa e de não aceitar, como que pode eu ter feito aquilo, eu perco a força da cura, da transformação, de fazer algo de bom com o meu destino em relação àquilo. Quando eu digo sim, algo novo pode surgir. Isso é fundamental. Essa é uma das grandes sabedorias da vida. Eu dizer sim para aquela culpa em relação àquilo. Então, assim, saí com minhas amigas, por exemplo, para um jantar e de repente me vi percebendo um homem e comecei a me encantar e começou a rolar toda uma neuroquímica aqui dentro de mim e me encantei com os olhares de um homem que estava me olhando e eu sou casada. E aí eu volto para casa e me sinto super culpada pelo que eu fiz, porque eu amo meu marido. Se eu ficar me revoltando e me rebelando contra isso, em vez de assumir o que eu senti, o que aconteceu ali, e carregar essa culpa, essa história, e dizer sim para ela, a gente perde a força. E eu ganho a força quando eu digo sim, ok? Vamos lá ler o que diz mais aqui. Eu dei alguns exemplos, vamos ver o que ele fala. Ainda tem uns minutos aqui. Antes o subtítulo era aquilo que nos pertence e agora é aquilo que não nos pertence. Então presta atenção. Nos sistemas familiares é comum que uma outra pessoa assuma o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeito duplamente nefasto. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dão força, pois somente nosso próprio destino e a nossa própria culpa são capazes disso. Contudo, a pessoa cujo destino ou cuja culpa assumimos fica enfraquecida, pois dessa forma o seu destino e a sua culpa também perdem sua força para ela. Então, aqui a gente está no 11º dia. Vocês já escutaram algumas histórias aqui que foram contadas, né? Do que é isso? Se eu não me responsabilizo por algo que eu fiz, essa história passa para os meus descendentes. Porque a gente é um sistema conectado e o sistema tem essa força dessa consciência do sistema e ele coloca para alguém resolver. Isso a gente fala de consciência coletiva. Só que aí essa força da consciência coletiva, quando eu trago a clareza da consciência pessoal e identifico, opa, eu não fiz nada, isso pertence a alguém do meu passado, eu paro de representar o destino dessa pessoa. Porque se eu estou representando o destino de um antepassado meu, por exemplo, eu não lembro se eu dei o exemplo aqui disso, mas já aconteceu de casos de eu ver assim, um vô cometeu um acidente de carro, matou alguém, fugiu, não foi preso, depois o neto, na mesma época, e é muito interessante que às vezes bate as datas, né? A vida tem uma sincronicidade incrível, né? Tipo, o avô fez isso num carnaval depois de muitos anos, o avô já tá até falecido, o neto num carnaval também comete um acidente, atropela e mata alguém e foge do crime, só que a polícia descobre que foi ele e ele é preso e paga por esse crime. Ok, ele repetiu o padrão, ele pagou pela sua culpa,
mas essa situação se reverberou porque lá atrás isso não foi assumido, né? E aí a gente percebe essa sincronicidade das coisas que acontecem e que a igreja chamou de maldição familiar, e na constelação a gente diz que é um amor cego, porque eu não estou vendo que essa força do coletivo está me movendo. E aí a gente percebe que isso não resolve e que enfraquece, né? Porque eu posso fazer isso, por exemplo, no tete a tete, no dia a dia, em relação a um filho. Eu preciso deixar com ele a responsabilidade da situação do que ele fez. Se eu vou lá e cubro o sol com a peneira, né, e vou tentar resolver uma situação de uma coisa que ele foi irresponsável, eu tô deixando o meu filho cada vez mais fraco. Eu preciso deixar um filho pagar o preço pelas suas escolhas. Já que a gente está aqui com bastante mulher, me veio a consciência de falar isso agora. As mulheres passam muito a mão na cabeça dos seus filhos e não deixam eles pagar pelas escolhas que eles fizeram. Elas vão lá no SOS e querem socorrer eles quando eles aprontam alguma coisa. Eles precisam se responsabilizar, né? Então, eu digo que é tão full time esse negócio, né? Que a justiça hoje brasileira, por exemplo, um homem engravida uma mulher, e aí se ele foge dessa responsabilidade de trabalhar e pagar e sustentar essa criança, de trazer o dinheiro e pagar essa pensão, os pais desse rapaz podem ser intimados pela justiça a pagar essa pensão para o neto, né? Eu digo, isso é trazer demais a desgraça e a fraqueza para esse homem, né? Porque ele precisa, se ele cresceu, se ele soube fazer filho, ele precisa aprender a se responsabilizar e pagar pelos seus atos, né? Isso são consciências desgraçadas que a gente... consciências não. Situações que a gente emana e passa para frente, que vão desgraçando a vida das pessoas. A gente precisa assumir a responsabilidade e não pagar o preço de se responsabilizar pela questão da vida de ninguém. Então, presta muito atenção nisso, se responsabiliza pelas tuas questões, paga o preço pelas tuas escolhas, não apaga incêndio dos outros, se responsabilizando pelaquilo que o outro fez. Tem um super texto aqui, mas me deu muita vontade de ler, então vamos ler o que diz aqui nele. O destino, esse é o pré-título. Nos sentimos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa de outros, sem que o pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, a mãe morre no nascimento de alguém. Sem dúvida, ele é inocente e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia dessa dor. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa dessa situação. Um outro exemplo: alguém dirige seu carro quando estoura um pneu, o carro derrapa e se choca com o outro. O segundo motorista morre enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, ele se sente culpado. Um terceiro exemplo: um homem contou que no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido num hospital militar e trazê-lo para casa em segurança. Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em defesa própria, sentem-se até agora, inclusive o filho que estava sendo gestado no ventre dessa mulher. Eles se sentem permanentemente culpados, pois estão vivendo ao passo que o soldado russo morreu no cumprimento do seu dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, nos sentimos absolutamente impotentes.
por isso nos é tão difícil carregá-lo. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que estamos entregues, tanto no mal quanto no bem, a um destino imprevisível, que, independentemente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa vida ou morte, salvação ou desgraça, ou felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas, a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-lo como uma graça. Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou a uma culpa indevida. Respira um pouco para prestar bem atenção, porque isso aqui é um tema bem delicado. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual ela será punida. Tais soluções, associadas ao pensamento mágico, são formas infantis de lidar com uma sorte merecida, pois na verdade não diminuem a desgraça, mas pelo contrário a aumentam. Por exemplo, quando um filho cuja mãe morreu no parto, ele limita a própria vida ou comete suicídio. O sacrifício dessa mãe foi inútil e ela ainda se torna, de certa forma, responsável pela desgraça desse filho que não cresce e não se desenvolve como um sucesso. Se, porém, o filho disser, presta bem atenção, porque aqui é o processo de cura, para todos os sentidos. Está dando o exemplo desse filho que perde sua mãe na hora do seu nascimento. Mas pode ser em relação a tudo, né? Você está num carro aonde você está dirigindo e a pessoa que está do lado morre no acidente de carro e você fica vivo. Esse destino te colocou numa situação que você carrega uma culpa. Se você começar a se auto-boicotar, a criar situações desafiadoras, a adoecer seu corpo, isso não vai salvar a pessoa, isso não engrandece esse destino, isso destrói ainda mais. Aqui ele dá o exemplo do processo de cura para uma situação assim, para ficar mais leve, para fazer favorável e fazer uma grandeza dessa situação delicada no seu destino. Ele diz: se o filho, porém, disser, querida mamãe, se você perdeu sua vida com o meu nascimento, isso não pode ter sido em vão. Farei algo de minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna uma força motriz para a sua vida, o tornando capaz de ações que outros não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além de sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como este, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas os caminhos habituais levam ao vazio,
pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. Isso é um grande ensinamento. Às vezes a gente conhece alguém que passou por um destino delicado como esse, e isso é uma grande sabedoria para ser colocada em prática. Fazer algo de bom com aquilo que aconteceu. Se alguém morreu e você tem essa sensação de culpa em relação a isso, você diz: eu vou fazer algo de bom com isso que aconteceu. Então vamos respirar um pouquinho, sorrir para todo esse conhecimento que a gente acessou agora através dessa leitura, acolher no nosso coração, para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa ser contribuição em relação a essa sabedoria, para que o meu corpo tenha ganhado um pouco mais de consciência no dia de hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E como se a gente estivesse num grande círculo de mãos dadas, todas que ficaram aqui desde as 6 horas da manhã acompanhando. Quem chegou só agora, essa live fica salva sim no YouTube. E quem tem aqui desde o início chegou agora, a gente se imagina dentro de um grande círculo, todo mundo de mãos dadas. E a gente se abraça e se acolhe dentro desse grande círculo. E a gente diz sim para todos os destinos. Não existe destino melhor ou pior, existe o seu destino. Existe saber lidar com o seu destino. Então não existe comparação entre destinos. Jamais diga: o meu destino é melhor ou pior do que o destino do outro. Cada um recebe aquilo que precisa para o seu desenvolvimento de jornada de alma. Saber lidar com os obstáculos que a vida te trouxe é o que engrandece a jornada da tua vida. Parabéns por você se disponibilizar a estar aqui comigo. Tenha um mega excelente dia com escolhas bem conscientes. Gratidão pelos corações. Beijo, 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 beijo. Até amanhã às 6 horas da manhã. Espero que vocês estejam bem. Ninguém colocou nenhum comentário agora aqui. Amanhã talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Vocês coloquem os comentários de vocês e me digam como foi a reflexão de vocês aqui. Agora a Dilene colocou, a Elaine, a Vera. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Gratidão, tá? Beijo grande. Façam uma foto. Eu sempre esqueço. Façam uma foto, o print para colocar no Instagram de vocês lá. E compartilharem para que mais pessoas possam acordar às 6 horas da manhã e estar aqui junto com a gente. Que bom, a Regiane botou gratidão, foi maravilhoso, a Dani colocou fantástico. Então, deixa eu ficar de boca fechada aqui para vocês fazerem um print, né? Beijo! Agora eu sei que vocês já fizeram e que vocês vão compartilhar.